A gente vai dar continuidade hoje no capítulo Sede Perfeitos, 17. Na semana passada, Gilberto falou sobre os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas e a da parábola do semeador. Então, hoje é a parte da instrução dos espíritos, onde a gente vai falar sobre o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Então, para a gente começar, acho que seria bem interessante a gente ter essa compreensão, aonde Haroldo Dutra, no livro dele, O Novo Testamento, o livro dele não, onde ele reescreveu o Novo Testamento, fazendo algumas alusões, algumas traduções de algumas palavras, algo que venha a contribuir do grego para que a gente possa reconfigurar certos entendimentos ou até dizer, ampliar certos conhecimentos com as traduções que ele promove nesse livro. Então ele vai dizer lá que perfeitos no grego chama teleios, e quer dizer, na verdade, o perfeito é um pouquinho diferente do que a gente julga como perfeito, né? Porque a gente tem uma ideia do que é perfeito. Perfeito é algo totalmente correto, é algo que não tem erros, né? E ele vai dizer que perfeitos, na tradução do grego, é cumprir o propósito. É um pouquinho diferente, é o completo, é o maduro. Então, ser de perfeitos é cumpra seu propósito. Então, é um pouquinho diferente para que a gente possa entender que quando a gente fala de cumprir propósito, a gente vai entender bem mais, por exemplo, sobre o dever, olhando nessa ótica, né? Então, dentro do capítulo 17, vai dizer, o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Às vezes essa alusão ela é um pouco complexa, porque a gente vai aprendendo tanto que a gente tem que servir, que a gente tem que ajudar o próximo. Então parece uma coisa assim, não parece egoísmo eu ter que pensar primeiro em mim para depois pensar nos outros, né? Parece não sei se vocês já leram esse capítulo com sentindo isso, né? Mas isso me fez lembrar, lendo essa parte, da questão do avião. Quando a gente vai no avião, né, o que a aeromoça fala quando ela vai dar instrução? Primeiro você coloca a máscara em você caso aconteça alguma coisa, depois você coloca na criança, na pessoa que está te acompanhando. Por quê? Porque se você não puder sobreviver para ajudar a criança não vai ela mesma poder fazer porque ela não tem condição. Então, isso remete um pouco a gente a essa consciência dessa importância de entendermos que nós estamos aqui para evoluirmos. Então, automaticamente, esse autocuidado ele é a nossa meta. E dentro disso, desse princípio de autocuidado, a gente poderia dizer que para depois cuidar do outro, o outro está inserido como um espelhamento de eu poder crescer. Então, o outro está para mim como uma possibilidade de eu enxergar a mim mesma. Se a gente pensar aqui no casamento, não sei se a maioria são casados, né? Acho que sim. A gente não pode identificar o esposo ou a esposa como esse espelhamento. O tempo todo o outro está ali nos mostrando quem a gente é de alguma forma, né? Às vezes é gostoso, às vezes não é. mas está nos mostrando. Gostoso ou não, eu quero dizer no sentido que às vezes a gente tem que enxergar umas coisas sobre a gente que são complexas e às vezes a gente também não tem muita noção sobre aquilo. E às vezes isso acontece também nos relacionamentos com os amigos, com a família. Então essa inter-relação com o outro faz com que a gente possa treinar como também aprender. Então, para que a gente possa fazer isso, de primeira instância, a gente tem que ter esse autocuidado para estarmos prontos para fazer esse exercício de troca, né? E muitas vezes a gente tem uma interpretação nessa questão do dever, a gente pode ter, não sei se vocês já pensaram nisso também, que o dever traz uma sensação um pouco assim de obrigação. Então, às vezes, quando a gente quer dizer assim, ai, que gostoso, hoje eu tô off, eu não tenho nenhum dever.
né? É mais ou menos uma coisa que a gente menciona. Então, a gente relaciona, às vezes, pela força linguística da palavra, que dever é uma coisa meio penosa, é desagradável. Né? Pois é, eu tenho que trabalhar, sabe, é meu dever. Né? Ou a gente usa uma palavra parecida com essa. E na verdade, o que o Evangelho vai apresentar como proposta de dever não tem nada correlacionado com essa obrigação desagradável e sacrificial. Então, eu pensei, quando chegou nessa parte, que eu teria que fazer o exercício de rever essa crença do que eu acredito que é o dever. E para ampliar essa possibilidade, para que eu possa passar a ter o dever dentro de mim num outro nível, num nível mais aprazível, e que eu inclua isso como algo que vai beneficiar a minha pessoa. Porque, assim, a gente trabalhar para a gente pagar as contas, para a gente manter a nossa lifestyle, a gente chama de dever porque se a gente não for fazer isso, como é que vai ser? Só se alguém está pagando, né? Não tem como. Então, a gente chama de dever esse trabalho como se fosse algo pejorativo. Tipo assim, eu tenho que ir, porque o que eu vou fazer? Se eu não fizer isso, eu não coloco gasolina. E a gente, às vezes, perde um pouco o contexto que o trabalho ou qualquer outra atividade que a gente chama de dever é o campo florido de possibilidades de aprendizado. Então, reconfigurar essa palavra dever, eu acho que ela é extremamente importante para a gente começar a poder ver o dever de uma forma mais ampla. Então, o dever pode ser encarado como uma escolha consciente. À medida que eu estou revendo isso, que eu estou reconfigurando a história do dever, eu posso falar, não é porque eu tenho dever, esse dever pejorativo. Eu faço porque eu sou consciente que isso é bom para mim. Por exemplo, a gente escova o dente todo dia de manhã, um hábito meio automatizado para basicamente a maioria, quase todo mundo, né? Espero, todo mundo. É que falando de mundo, a gente não sabe, né? Aqui nessa sala a gente sabe, mas de mundo não sei. Mas a gente faz isso, é meio um dever automatizado, mas a gente sabe que tem uma complexidade que, se a gente não fizer, isso pode ser bem ruim. Então, a gente já entendeu que esse dever, ele não é desagradável, ele é salutar, porque você está cuidando de uma coisa que tem muita importância para você. E, na verdade, tudo que a gente cuida, de certa forma, tem bastante importância para nós. Né? Então, essa escolha consciente nos dá bem-estar, prazer, bom senso, consciência de uma opção da alma. É uma opção da alma aquilo que eu tenho em volta de mim não ser mais conotado como um dever negativo. Então, eu posso, domingo, não ficar depressivo porque amanhã é segunda-feira. Ai, meu Deus, amanhã é segunda, não acredito, que já acabou o fim de semana. Tão rápido. Né? Por quê? Porque esse dever de segunda-feira é muito chato. Agora, se eu entender esse trabalho de segunda-feira, qualquer que seja, pode ser até um trabalho momentâneo, pode ser que eu estou exercendo um tipo de atividade que ela é transitória na minha vida, que não é uma opção, que de repente eu estou até estudando para ser uma outra coisa, não tem problema. Quantos de nós, quantos empregos, quantos tipos de trabalho diferentes, provavelmente cada um de nós já tivemos. Eu mesma já tive vários trabalhos diferentes. Então, eu diria que se eu encarar dessa forma, nunca aos domingos eu vou sentir isso. A não ser que o que eu faço na segunda-feira, além de ver que é só um dever, eu desconectei dessa possibilidade de que o trabalho é para mim isso. Então, agora, se eu reconfiguro, eu penso, bom, mesmo que o que eu estou fazendo não é o que eu quero para sempre, ele me traz aprendizado. Então, isso não é mais um sacrifício. Isso é uma necessidade da alma de compreender isso. A mesma coisa a gente sente quando vai chegando sexta. E é engraçado, a gente espera a sexta com o desejo de não fazer nada. E a gente reencarna porque a gente precisa fazer tudo. E é interessante essa dicotomia, né? essa possibilidade que às vezes foge da realidade. Vamos dizer assim,
da comunidade espírita, que a gente encara a imortalidade como um princípio básico na nossa existência. Dentro desse princípio básico, claro que a gente vai ter fôlego, claro que a gente vai trabalhar bastante agora e daqui a pouco vai ter a chance de sentar, de dormir, de descansar, isso faz parte da vida. Mas essa expectativa constante, de alguma forma, mostra inconscientemente para mim, mas agora eu posso trazer isso para o meu consciente, porque a gente está conversando, que eu não estou encaixada exatamente nessa realidade. Porque a verdade é, eu deveria estar sentindo essa motivação diariamente, pensando, para qualquer lugar que eu vou agora no Walgreens buscar um remédio, eu vou interagir com a pessoa do caixa, eu vou ter a oportunidade de aprender alguma coisa no caminho, tudo. Qualquer coisa mínima, pequena, a gente vai estar sempre podendo ver como um aspecto, não de dever, mas como um aspecto de possibilidade de crescimento. Né? Bless you. Então, nós temos o dever, a gente se sente, não só com a gente mesmo, né? A gente tem esse compromisso com a sociedade. Né? Olha, a gente aqui, eu chamo isso aqui de comunidade. É uma sociedade, mas é mais menorzinha, né? Uma comunidade. A gente tem esse compromisso, o dever com a família, né? Com o espírito, com o corpo porque a gente está encarnado. Então, a gente necessita de ter esse dever. Mas esse dever agora, vamos imaginar que todos nós já reconfiguramos ele dentro do nosso campo mental. É esse dever de um espírito imortal consciente que reencarnou e está vivendo os seus desafios de uma forma plena. Nós podemos viver isso dessa forma. Não há mais nada que seja pejorativo. E tudo que atravessa o nosso campo de experiências vão agregar para aquilo que a gente vive. Mas acontece que muitas vezes a gente separa um pouco o que é bom e o que é ruim. Então a gente tem uma ideia, às vezes a gente faz uma concepção de que o prazer é ser feliz. A gente só é feliz no prazer. Então, eu estou feliz quando eu estou na praia, eu estou feliz quando eu estou dormindo no sofá, quando eu estou relaxada. Eu não fazer nada é ser feliz. E a gente põe um pouco o trabalho, o dever, uma labuta. A gente tem até uns nomes assim, né? Eu tô, como é que você está? Estou empurrando, né? Nem sei o que a gente está empurrando. Estou empurrando com a barriga, né? Nem sei como é isso. Mas a gente tem umas ideias, às vezes, que a parte que desse compromisso é a parte que não é boa da vida. Mas a gente tem que lembrar que alguns de nós trabalham de 8 a 10 horas por dia. Concorda? Aí a gente dorme, não sei, 7, 6, 8, mais ou menos, depende da média. Então, de 24, talvez a gente está entre sono e trabalhar mais ou menos 80% da nossa vida. Né? Mais ou menos. A gente pode não trabalhar tanto, meio período, não importa, mas é mais ou menos isso. Então, se essa parte a gente não conseguir conectar com essa realidade do espírito, a nossa vida vai ficar difícil, pesada, pouco agradável. Né? Então, Hamed é o espírito que escreveu Renovando Atitudes, que é um livro psicografado por Francisco do Espírito Santo. Hamed, muito sábio, esse livro é fantástico, para quem não conhece, vale a pena. Ele diz que muitas vezes a preocupação com os deveres alheios provoca um certo distanciamento das próprias responsabilidades, pois não concretizamos nossos ideais nem deixamos que os outros cumpram as suas funções. Então, o Remédio vai lembrar assim, peraí, tem a parte que é o nosso trabalho, que é o que nós temos que estar envolvidos para que a gente possa cuidar de nós mesmos, mas às vezes a gente atravessa fronteiras. O que a gente faz? A gente fica mais focado no que é do outro do que no que é nosso. Por exemplo, se a gente gostar de ficar criticando, a gente pode gastar todo o nosso tempo vago falando, por exemplo, que o outro não devia ter feito isso, que aquilo não devia ter sido assim, que o vestido não é apropriado, olha o que a pessoa disse. A gente está sempre externo, buscando estar conectado na responsabilidade que é do outro. O outro deveria estar percebendo, achando, envolvido, se aquilo que ele está fazendo ou não é algo que é salutar para ele. Mas, às vezes, a gente gasta horas, dias, nem sei quanto tempo, né, olhando para o externo, buscando entender ou buscando não entender, ou ficando absolutamente... Eu acho um absurdo, né? Esse é o buscando não entender. Como é que fulano faz isso, 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 isso? E, às vezes, a gente fica vivendo esse externo a vida inteira.
E a gente vai se perdendo de nós mesmos. Porque toda vez que eu estou vivendo esse externo, eu estou desfocada de mim. Eu estou não olhando para dentro. E essa é a proposta básica do espírito. É esse olhar interno. Lembra? Está lá na questão. Primeiro, eu tenho que cuidar de mim. E cuidar da vida do outro não é o que vai fazer eu cuidar de mim. Não, mas não é justo, mas não é certo. Para quem? E em que perspectiva? Porque às vezes nós olhamos com uma perspectiva do que é a nossa verdade. E não sabemos absolutamente sobre a verdade do outro. E achamos que dentro da nossa verdade o outro está errado. Mas dentro da perspectiva, da realidade, da experiência daquele espírito, ele vive a verdade dele, a realidade dele. E nós ficamos aqui, batendo martelo, querendo ser juízes, né? E no final do dia, o que a gente recolhe? Um monte de vibração nada a ver, né? Porque a gente só fica emitindo para os outros lá um monte de pensamento nada a ver. Para emitir isso, a gente fica sentindo, então a gente se coloca numa postura extremamente negativa, que nos distancia do bem-estar, e a gente não colheu nada. Não colheu nada no sentido de, puxa, o que eu pensei sobre mim hoje? Será que aquela frase que eu disse foi muito irônica? Será que eu deveria reverter esse meu pensamento? Né? O que eu fiz para mim hoje? Será que eu observei a minha postura, de como é que eu me comportei quando eu fiz tal coisa? Esse é o tempo que eu tenho que gastar para que eu possa melhorar a minha conduta e automaticamente eu ter uma relação com o outro saudável. Porque à medida que eu vou me respeitando, buscando trabalhar em mim as minhas questões, automaticamente vai reverberar no outro uma relação saudável, porque eu vou estar entendendo o outro com uma profundidade muito maior do que a que eu tinha até ontem. E Hamed continua. Muitos acreditam que seus deveres são corrigir e reprimir as atitudes alheias, sabotando os relacionamentos. Porque a primeira parte que a gente falou no slide anterior é essa perda de tempo. Mas a segunda parte, a gente sabota os relacionamentos, que poderiam ser prósperos e duradouros. Porque quando a gente faz isso, muitas vezes, de penetrar no que pertence ao outro, o outro se desagrada. E automaticamente geram separações, brigas, desilusões, decepções, falta de respeito. E isso faz com que os relacionamentos, não apenas relacionamentos de casais, qualquer relacionamento, relacionamento pai e filho, quando eu não escuto meu filho, quando eu não busco entender a realidade daquele espírito, eu posso, numa forma extremamente autoritária, me afastar completamente daquele filho. De uma forma autoritária, assim, não, porque não deveria. E a gente não busca entender o processo que o outro está vivendo como espírito. Né? Então, nós termos esse cuidado com o outro é também dar manutenção nos nossos relacionamentos. Que eu acho que aqui nessa plateia ninguém vai discordar que a gente não vive sem ninguém. Né? A gente é independente, mas nós estamos entrelaçados. Né? O gostoso é a gente estar com os parceiros, com os amigos, né? Com a família. Então, nós somos codependentes das relações afetivas. Não haja dúvida. Né? E Hamed continua, não nos referimos à caridade, o cuidado amoroso e fraterno. Ele não está dizendo, olha, cada um viva a sua vida, ninguém se meta de nada que é do outro e cada um toca. Não, ele está dizendo, a gente deve estar sempre entrelaçando com o outro da melhor forma possível, o outro precisa de compaixão, o outro precisa de amor, o outro precisa ser entendido, o outro precisa ser ouvido, o outro precisa ser compreendido, acolhido, pegar no colo, né? Qualquer coisa que o outro precise, a gente está ali para fazer esse laço cuidadoso. Mas ele está dizendo, a gente não deve penetrar no que pertence ao outro e respeitar o outro. Né? Mas a intromissão nas competências do próximo. É a intromissão na competência que ele está se referindo. Ele não está se referindo a esse dever da gente ter compaixão para com o próximo. E ele continua, acreditando insistentemente que nosso dever é salvar as almas, não percebendo que só podemos salvar a nós próprios. Então, muitas vezes nós fazemos isso com aquela fala bonita, eu quero ajudar. Não, eu preciso ajudar. Aí a gente faz interferências, entra no dever do outro e com a maior das boas intenções. Que aqui eu também não estou dizendo que a gente faz isso com má intenção. A gente faz isso às vezes porque não entendeu ainda que cada um... claro, eu não estou dizendo isso para uma criança.
Claro que numa criança a gente vai ter que interferir no dever dentro da escala de possibilidade de consciência daquele ser. Quando ele chega numa fase adulta, que ele passa a tomar decisões, o meu comportamento vai se diferenciando. Mas, claro, se é uma pessoa que ainda não tem essa consciência, a gente está ali numa outra complexidade de intromissão nesse dever, né? Então, é interessante que a gente entenda que esse salvar ele é muito relativo. Às vezes, nós nos prendemos muito a isso e achamos que é nosso dever fazer isso pelo outro. Será? É nosso dever corrigir o outro. É nosso dever não deixar o outro fazer aquilo. É nosso dever não deixar o outro sofrer aquilo. Então, hoje a gente estava lendo um capítulo de um livro de Chico Xavier, Palavras da Vida Eterna, e o capítulo estava justamente mencionando isso, que como a gente, às vezes, tem essa ideia equivocada dessa possibilidade de salvação, que a gente vê muito salvação como sendo algo que, por exemplo, que Deus, ou Jesus, ou os amigos espirituais têm que nos salvar. Então a gente faz pedidos, por favor, não deixa tal coisa, por favor, me dá tal coisa. Né? A gente fica nesse claim e às vezes a gente se distancia da ideia que essa ideia de salvação também tem que ser reconfigurada como dever. Em que sentido? Nos salvarmos não é nos sentirmos mais dores, não é nos sentirmos mais desafios, não é nos distanciarmos de qualquer coisa que a gente não gosta. Nos salvar é buscarmos fazer por nós, é buscarmos nos resignar diante daquilo que apresenta-se a vida, é buscarmos instrumentos internos para que a gente se eduque para poder vivenciar os desafios da vida com discernimento, com consciência. Então, eu diria, salvação é a segunda palavra que a gente precisa meditar sobre a desconstrução do que para cada um de nós é salvação. Porque essa salvação que Jesus apresenta no Evangelho, ela está ligada justamente a isso. Salvação não é eu me eximir ou viver. Puxa, eu venho 3 vezes por semana, 4 vezes, 5 vezes no centro. Como é que meu pneu fura? Não é possível, os espíritos não olham por mim? Garanto que alguém já falou isso. Pode não ser nós aqui, mas falou. Não acredito, como é que eu estou vivendo essa doença? E os espíritos, como é que eles deixam? Eu estou lá dando passe, fazendo tudo por todo mundo. Como? Então a gente está o quê? Tentando se salvar? Fazendo um trabalho? Não. Fazer o trabalho nos educa a gente poder entender o que representa essa troca. Mas não nos exime da gente vivenciar as questões que estão na complexidade da nossa encarnação, do nosso planejamento, daquilo que é bom e necessário para que a gente se desenvolva. O que vai mudar com a visão espiritual é como eu vou viver. Opa, agora eu vou viver com mais discernimento. Agora eu vou entender melhor. Agora eu vou viver isso, mas eu vou viver resignada a essa doença. Não vou ficar aqui revoltada e perguntando por que eu? Por que eu? Uma vez, numa leitura com Haroldo, ele diz, por que não você? Você tem que fazer essa pergunta. Quando você faz, por que eu? Por que não você? Se todo mundo pega, se todo mundo tem, se todo mundo vive, se todo mundo passa, ou muita gente passa, por que não você? Por quê? Né? Porque nós somos especiais. Todos somos especiais. Não tem ninguém que não é especial. Né? Então, a gente precisa reconfigurar um pouquinho também essa questão, essa visão da salvação. Para que a gente não sofra desnecessariamente com a ilusão de que a troca é o que vai fazer a gente ficar isento de sofrer. Então, eu ajudo um pouquinho aqui, então, com isso, não vou mais viver tal coisa. E, na verdade, é a experiência que faz a gente aprender à medida que a gente vai atuando de uma forma diferente diante daquilo que a vida vai nos apresentando. Com mais tolerância, com mais entendimento, com mais maturidade. Às vezes, tudo que falta é só maturidade. A gente está infantilmente agindo dentro de uma questão e quando a gente se torna um pouco mais maduro, maduro assim, porque passa de 50, né, e já vai caindo do pé, então já amadureceu, né? Ou então maduro porque está lá nos 30, mas está adquirindo essa consciência bacana, né, de compreensão do Evangelho numa faixa etária tão boa,
tão construtiva da gente poder usar, porque tem um tempo pela frente nessa encarnação para aplicá-la, né? E ele continua: ao decifrarmos nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta da nossa atmosfera espiritual. Sim, eu totalmente acho isso também. Acho que ele é muito feliz dizendo isso, porque quando a gente decifra o real dever, nos dá essa sensação de realização. Não porque a gente não sofre mais, não porque a vida não nos coloca em situações que a gente tem que, vulgarmente dizendo, ralar, né? Porque a gente tem que ralar para conquistar uma coisa, né? Que às vezes é tão fácil para o outro conquistar e para nós é aquela coisa, né? Porque cada um tem o seu tipo de experiência, mas porque a gente já entendeu o real dever. O real, aquele dever já reconfigurado, com uma visão mais ampla em relação do que a gente achava quando leu o capítulo pela primeira vez. Então, nós passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida, associados a um prazer inexplicável. Eu chamo esse prazer de inexplicável, aquela sensação assim, que nada está acontecendo, assim, não há novidades, mas você está tomado por aquela paz. Poxa, que paz! Você para até assim, aquele silêncio, ou então, de repente, o passarinho está cantando, né? Aquela sensação gostosa de você sair na tua varanda, que a gente vê isso bastante, né? Passarinho cantando e você está sentindo dentro de você aquela paz, porque você se sente o quê? Conectado à sua história. Não porque não vão vir situações desafiantes ou porque você não esteja passando situações desafiantes, mas porque você encontrou o seu real dever. Esse dever para consigo mesmo. Esse dever prazeroso de cuidar da gente. Prazeroso em que sentido? Prazeroso no sentido de conexão. Quando nós nos desconectamos de nós, nos sentimos muito mais envolvidos com as situações que acontecem no mundo. Então, nós ficamos flutuando no bem-estar do outro. Então, hoje a pessoa veio bem-humorada, né? Então, chega do emprego bem-humorada, que delícia, nossa noite vai ser maravilhosa. Mas hoje a pessoa chega mal-humorada. Meu Deus, faz da minha vida um inferno e eu vou viver aquele inferno. Então, muitas vezes, a gente, quando está fora desse real interno, a gente se vê entrando no outro. Quando eu ligo a televisão e a notícia não é boa, eu entro num estado. Então, esse momento interno pacífico, desse real dever, é saber que a gente está fazendo a nossa parte e temos algo a contribuir, porque a contribuição é a nossa harmonização. À medida que nós estamos harmonizados, automaticamente temos algo a oferecer de qualidade para o outro. E aí eu já não estou mais preocupado com o que o outro está fazendo, se ele está fazendo certo, se ele não está, se ele deixou de fazer. Eu desconecto desse externo e conecto se eu estou fazendo, se eu estou buscando usar o bom senso, se eu estou buscando agir de acordo com o que eu estou estudando no Evangelho, se eu estou buscando, aí a harmonia se apresenta. Não é aquela harmonia lá do processo angelical, porque a gente não chegou lá, né? Mas é a harmonia dentro da possibilidade que cada um de nós tem. Que nós temos. Todos aqui nessa sala já sentiram paz. Todos aqui nessa sala já sentiram bem-estar. Não tem como, faz parte. A gente não vive só as coisas desafiantes, mas esse bem-estar ele pode permanecer dentro de nós para que a gente possa vivenciar cada coisa na vida sentindo esse bem-estar. E de onde ele vem? À medida que a gente está conectado, que nós estamos cumprindo o nosso dever, nosso propósito. E aí o capítulo fala também da virtude. Então, o conceito da virtude é uma disposição estável, em ordem, a praticar o bem. Revela mais do que uma simples potencialidade ou uma aptidão para uma determinação, uma ação boa. Então, a virtude trata-se de uma verdadeira inclinação. Então, buscarmos ter boas virtudes, não para a gente ser bonzinho, não porque o outro vai achar que a gente é o máximo, mas porque a gente tem a consciência que nós estamos inclinados ao bem. Então, essa busca constante da virtude é nós ampliarmos isso dentro de nós e pensarmos que temos essa ferramenta. Né? A fagulha divina é a nossa ferramenta. Nós temos predisposição às virtudes,
Mas elas precisam ser o quê? Igualzinho a criança na escola, elas precisam ser desenvolvidas, precisam de prosperidade, elas precisam de um dia atrás do outro, elas precisam de investimento. A mesma coisa que a criança ser alfabetizada. Quando ela vai ser alfabetizada, ela precisa daquela constância, de escrever todos os dias, aquele processo repetitivo. E nós, para adquirirmos isso, também precisamos dessa mesma constância. Então, Emmanuel vai dizer no Consolador que a virtude é sempre sublime aquisição do espírito, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho, no esforço próprio. Eu gosto desse eternamente. Por quê? Porque nós nunca perdemos as conquistas que a gente faz. Nós vamos reencarnando e desencarnando e vamos levando conosco as virtudes que a gente adquiriu. E os problemas? Eles estão lá também, mas está tudo bem, porque a cada vez que a gente está passando, a gente está trabalhando neles e adquirindo algo, adquirindo essas virtudes. Então, elas são eternamente, são valores acoplados a nós. Então, quando naquele momento eu absolutamente estou perdido, confuso, não sei o que faço, não sei o que vou escolher, não sei para que lado ir, qual decisão tomar, se eu parar, fizer uma oração e pensar dentro de mim, há em mim a virtude, que é a capacidade de superar as situações que a vida apresenta. O que é que eu preciso? Conectar. Então, a harmonia, a busca dessa harmonia diária, a cada minuto, o orar e vigiar, que a gente tanto lê no Evangelho, é esse cuidado que nós vamos estar tendo conosco mesmo, voltando na primeira frase desse dever, né? A primeira fase que nós temos que cuidar de nós, para que nos momentos que os desafios chegam, nós estejamos aptos a acionar certas ferramentas que nós temos já dentro de nós, para que a gente possa lidar com as situações da vida. E Santo Agostinho vai dizer que a virtude é uma boa qualidade da mente, por meio da qual vivemos retamente. Retamente no sentido de boas escolhas. Então, a gente vai estar sempre buscando boas escolhas quando nós estamos conectados a cumprirmos o nosso propósito nesse real dever que o Evangelho vai mencionar para a gente. E no Evangelho ele vai dizer, mas aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, não é por aí. Não adianta colocar no Facebook, né? Tá tudo bem, o pessoal pode botar o que quiser, sem preconceito, mas não é por aí. Né? Eu fui lá, entreguei 10 marmitas. Bacana, né? Mas não é isso que é, porque lhes falta o quê? A principal qualidade, que é a modéstia. Então, a virtude, ela não está conectada no reconhecimento alheio. Que é bacana, claro. Todo mundo, nossa, que bacana a sua iniciativa. Isso até dá para a gente uma vontade de fazer de novo. Mas não é por aí. Né? A virtude é algo desse cumprindo o meu dever. Às vezes pode ninguém saber de nada, mas estou cumprindo o meu propósito na vida. Né? Porque se assim não for, né, ela pode ser apenas algo ligado ao nosso orgulho. Então o capítulo fala também dessa questão de superiores e inferiores. Essa condição que muitas vezes, aqui não está mencionado superior e inferior no sentido de a pessoa ser mais evoluída ou menos evoluída, mas a condição que a vida às vezes nos apresenta na encarnação que a gente se encontra. Né? Então, por exemplo, pode ser que nessa encarnação algumas pessoas se encontrem numa condição de autoridade, né? Ou então numa condição por exemplo, de ser muito rico, né? De possibilidades de ter subalternos, de ter, antigamente a gente podia dizer dos escravos, hoje em dia a gente pode dizer de ter empregados, de ter uma empresa, de ser uma pessoa política que o que ele vai falar faz diferença, de ser uma pessoa que tem uma influência, né? Uma autoridade, como, por exemplo, uma pessoa religiosa, né? Que vai influenciar o outro. Então, ele vai dizer que, quando nós estamos nesta posição diante dessa encarnação, o depositário da autoridade de qualquer extensão... Não, desculpa. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação. Então, a gente precisa entender, às vezes, que essa questão de superioridade, a gente pode até falar assim, eu conquistei. É verdade. Né? A pessoa, de repente, estudou, chegou numa posição porque ela conquistou, mas a gente não pode esquecer que isso é uma delegação.
a condição que a gente se encontra, ela é muito variável, porque a gente vai experimentar tudo. A gente vai experimentar nascer rico, vai experimentar nascer pobre, vai experimentar nascer mulher, nascer homem. A gente vai, durante as encarnações, nós vamos experimentar um monte de coisas, porque isso faz parte da experiência do espírito. Mas quando nós estamos na condição de termos esse processo de autoridade, quer seja uma possibilidade financeira maior, algo assim, isso é uma delegação. Isso é uma confiança que nos foi oferecida para que a gente pudesse fazer uso dela em pró da comunidade, das pessoas, do país, depende de onde vai a extensão daquilo que você faz. Então, que a gente lembre que o depositário da autoridade de qualquer extensão não deve equivocar-se a responsabilidade de um encarregado de almas. Então, uma pessoa que preside um país ou um estado, né, o mayor aqui da cidade, ele tem a responsabilidade das pessoas que votaram nele, de contribuir naquilo que foi feito. A mesma coisa na família, como a Má está dizendo. Na família, você é o condutor, você é a autoridade, enquanto a criança tem uma faixa etária, que ela vai depender de você como diretriz. Que tipo de exemplo, o que, que você vai ensinar, como você vai cuidar. Né? Às vezes a gente fala, não faça. Aí o filho vê você fazendo. Que mensagem... Faz, mas ele faz ou eu não faço? Como é que é isso? Às vezes, hoje em dia, o filho chama até a sua atenção. Você não falou para eu não fazer? Você está fazendo. Né? E aí você fica... Por quê? Porque como autoridade da família, o seu exemplo é fundamental. E o que você vai praticar, as ações que você vai praticar dentro da família, é a responsabilidade pela qual, vamos chamar assim, Deus confiou em você. Que você... Ou os pais tiranizam, né? Como uma responsabilidade que a gente estava até falando nos slides para trás da questão da salvação. Não, eu estou fazendo isso pelo seu bem. Não, eu estou fazendo isso porque eu sei que é melhor. Claro que os pais, dentro de uma faixa etária, eles têm mais noção do que é melhor, porque a gente tem mais experiência do que uma criança de 5 anos. Mas, para nós que temos a visão da imortalidade, aquela criança de 5 anos também carrega, é depositária de certos conhecimentos e potenciais. Então, o respeito com que a gente vai usar aquela autoridade, ele precisa ter discernimento, senão a gente é só um autoritário. Que a gente sabe totalmente que isso não funciona muito na educação, porque faz gerar no futuro um afastamento, porque o filho tem medo de você, ele não tem parceria com você. Né? Então, de que forma, né, nós vamos usar essa questão da superioridade? Né? Que uso fazemos? Que males impedimos? Que progressos impulsionamos? Né? Que amparo realizamos? Então, eu acho que, por exemplo, eu citei autoridades assim maiores em relação ao país, a lugares, a Má citou a família, mas a gente pode citar qualquer coisa. A gente pode citar, por exemplo, que progresso eu vou impulsionar quando eu mostro para o meu vizinho que eu não tenho nenhum respeito e estaciono em cima da grama dele. Que progresso eu estou criando para a minha rua se todo mundo começar a seguir aquilo que eu faço? Né? O que eu estou proporcionando? Né? Ou então, puxa, que legal, quando eu limpo lá a minha parte, também cuido lá também do que é do vizinho, coisa e tal, e o outro olha, vê, a gente já viu esses vídeos, né, que um vai fazendo, o outro vê igual, o outro faz também, né? Não tem uns vídeos bacanas no YouTube? Então, e a gente vai percebendo que a gente impulsiona esse progresso, quer seja porque a gente, de repente, trata o outro super bem e a pessoa aprende, ou porque a gente faz alguma coisa, ou é ao contrário, a gente impede um mal, no sentido de a gente ter uma atitude consciente diante da autoridade que a gente está exercendo naquele momento. Né? Quando a gente faz, por exemplo, não, filho, divide com ele o carrinho, poxa, ele também vai brincar, coisa e tal, você está impulsionando, evitando o mal daquela criança se tornar egoísta, no sentido de, pelo menos, naquilo que você está podendo colaborar. Né? Então, a gente precisa ficar consciente do lugar que a gente se encontra. O lugar nesse sentido, o lugar no condomínio, o lugar na família, o lugar em qualquer coisa bem pequena de comportamento que a gente vai apresentar. Quanto à parte da inferioridade, dos inferiores, desculpa, os inferiores não têm menos deveres porque eles estão subordinados. Esse é problema do meu chefe, do patrão, não quero nem saber. Ele mandou fazer, vou fazer, está tudo errado, mas... Não, se a gente não fizer a nossa parte na empresa e a empresa não for para frente, a gente não tem mais emprego. Então, colaborar
nos submetendo àquilo que vem como ordem, vamos dizer, uma classificação do que a empresa ou a família tem como uma regra, essa colaboração ela é eficaz para que aquela empresa, aquele grupo familiar ande. Claro que pode haver mudanças, claro que você pode fazer sugestões, claro que você pode dar ideias, mas essa subordinação, agindo como desejaria, que os outros subordinados agissem caso ele fosse o chefe. Porque muitas vezes, quando a gente está nessa condição de subordinado, a gente esquece que se a gente estivesse na outra posição, usando uma certa empatia para com a pessoa da autoridade, se a gente também não teria dificuldade de tomar aquela decisão. Se a gente também poderia não saber tomar aquela decisão. Ou deve ter outros motivos para aquela decisão que, de repente, eu não sei por que a pessoa decidiu isso na empresa. E eu, olhando aqui na minha possibilidade, eu acho aquilo um absurdo. Mas se eu crescer essa possibilidade, eu penso, bom, deve ter algum motivo que talvez eu não conheça. Né? Então, resignando-se como uma prova, a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Então, eu acho que esse oferecimento de lugares que a gente vive, horas temos alguns lugares que estamos usando autoridade e horas estamos sendo treinados a nos submetermos humildemente às situações, eles são um aprendizado, ambos. Então, não importa em qual oferecimento nós estamos vivendo nessa vida, ou sabemos atuar nas pequenas coisas que, às vezes, a gente tem que ser subordinado e, no outro momento, a gente tem que tomar decisão. Então, nesse momento de tomar decisão, eu delego de uma forma. Nesse momento que eu tenho que me subordinar, eu me ajusto também de uma outra forma. E as duas formas podem ser harmônicas, respeitando o lugar de ambos. Né? Então, isso a gente tem que lembrar que nós vamos passar sempre. Sempre a gente vai viver isso. E, claro, tem encarnações que isso pode estar mais... Né, eu fico imaginando a família real, né, lá da Inglaterra. E, né, que às vezes eu vou na fila do público e você vê as revistas. Aí fica na capa mostrando coisa. Eu fico imaginando como é difícil viver uma vida que você está exposto o tempo todo, que você tem esse papel importante, né? E que você não tem muita privacidade, como muitas outras posições também. Então, a gente fica olhando de fora e achando que máximo ser da família real, porque é rico, não tem que fazer nada, não sei, né? Cada um pensa uma coisa. Mas não é. É uma posição de autoridade que o seu exemplo muda muita coisa. Que, né, você joga uma frase lá no Twitter lá, e o pessoal mata você em 3 segundos, né, respondendo aquela besteira que você escreveu. Né? Então, é muito importante esse lugar também. E a gente, às vezes, coloca sempre o nosso lugar como sendo o lugar mais difícil. E, às vezes, não é. Né? Então, a gente abranger um pouco isso, até porque pode ser que na próxima vida a gente vai ser da família real. Né? Tem que se preparar. Ou espero que na outra vida já não tenha mais família real, né? Então, o capítulo também vai oferecer essa questão do homem do mundo, que está totalmente conectado. Fomos chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas e caracteres antagônicos. A gente convive com gente diferente. E a gente, às vezes, espera que o mundo seja da forma como a gente acha que o mundo é. Então, com a nossa cabeça. Então, a gente é convidado a viver com a diferença. Por quê? Porque a gente aprende com a diferença. É gostoso a gente estar com alguém que também gosta da mesma coisa, não tem nada de errado. Mas a gente também aprende com a diversidade de ideias do outro, com a criatividade do outro, com a forma que o outro pensa. E quanto mais irritante, mais você precisa aprender. Né? Quanto mais, não aguento, pelo amor de Deus, muito diferente, estou fora. Né? Quando você sentir isso, que dá vontade de give up, esse é o momento que você tem que pensar, tem algo que eu tenho que poder enxergar lá no outro, que eu posso captar como aprendizado, tem algo lá que é para mim. E a vida está me colocando esse indivíduo aqui de presente, para que eu possa crescer. Né? Então, se eu não entender isso, eu vou ter dificuldade nas relações. Vou ter dificuldade. Então, vamos buscar um relacionamento que envolva respeito ao próximo. Respeito não quer dizer que eu concordo com o que a pessoa pensa. Eu posso ter uma opinião diferente. E que não tem nada de errado. E que a minha opinião pode nem ser a certa. Ou a opinião do outro pode não ser a certa, mas não faz diferença. É o respeito da experiência que o outro adquiriu na vida e tem direito a exercer. Então, eu preciso encontrar esse lugar. Esse lugar é difícil.
no sentido de é um lugar que a gente tem que trabalhar para. Porque nós estamos centrados, muitas vezes, não estou dizendo nós, vocês, mas digo nós, o ser humano, né, porque eu estou incluída, nós estamos centrados no que a gente acha que é a realidade. E a nossa realidade, todos os dias, às vezes, se prova que ela não é a realidade verdadeira. Né? Ontem, eu vou contar um episódio assim, pessoal. Ontem, falando no FaceTime com meu cunhado, porque meu sobrinho está aí, e meu marido fez um comentário com meu cunhado, um comentário de brincadeira, uma brincadeira lá. E depois que ele brincou, a gente, num momento particular, eu falei assim, poxa, mas você brincou isso com ele, se ele ficar chateado? Aí ele falou, não, mas imagina, conheci ele a vida inteira, ele não vai ficar chateado. Aí quando foi de manhã, ele falou, peraí, eu fiquei chateado com o comentário que você fez ontem, por quê? Por que você está me corrigindo? Aí eu falei, agora, sentada aqui, mandando a palestra aqui para o pessoal, sentada ali, e ele falando assim na televisão. Aí eu pensei, nossa, super verdade. Não é problema meu se seu cunhado ficou chateado, não é problema meu o que você falou, e eu não tenho direito de assimilar que ele ficou chateado ou não ficou chateado e repreender você. Tá certo. Eu falei, desculpa, você tem razão. É verdade. Você conhece ele 10 vezes mais que eu, porque convive com ele há mais tempo que eu, e você sabe o grau de intimidade e o que dizer. E o que você disse é uma pequena brincadeira, é verdade. Mas talvez eu, ouvindo isso, não teria gostado. Eu falei, eu, ouvindo isso, talvez não gostasse. Mas eu sou mulher, é outro sistema operacional. Não pode ser colocado como exemplo para nada. Porque é um sistema operacional muito doido, né? Então eu falei, esquece, é homem para homem, tudo entende, fácil, easy, rápido. E a gente aqui, né, complica. Então, eu pensei, é isso, é verdade, vamos corrigir nisso. Não quero ficar ditando para o outro se foi ruim ou se foi bom. Né? Ele até falou para mim, veja, antigamente às vezes eu fazia isso com você. Não tenho feito mal. Eu não fazia feito mais. Ele falou, eu não fazia às vezes com você. Eu falava, não, você não devia ter dito isso, coisa e tal. Ele falou, você reparou? Eu não falei mais. Eu falei, uau, eu não reparei. Verdade. O outro mostrando pra gente quem somos. Eu falei, você tem toda a razão. Não é chato, é maravilhoso. É uma pequena reflexão, mas que o outro está dizendo assim, olha, eu estou te respeitando, me respeite também. Né? Respeite a minha individualidade de tomar decisões. E quem somos nós para julgar que o outro está certo ou errado? Então, quando eu falar, eu tenho que saber o meu critério. E ele até disse uma coisa para mim bem interessante. Se ele assistir essa palestra, ele vai me matar. Ele disse uma coisa bem interessante. Ele disse, sabe por que eu parei de falar que você não devia ter dito isso ou isso? Porque no final eu descobria que ficava tudo bem. Que a forma como você fazia, que era diferente da minha, dava certo. Você falava, dava tudo bem, dava certo. Mas, né? Então, por que eu ia dizer para você? Ele falou isso. Eu falei, é verdade. Porque, às vezes, a forma como a gente vai chegar em tal lugar é diferente do outro. Mas o resultado é o mesmo. A gente continua amigo, a gente continua gostando, a gente... Não é assim? Então, por que tem que ser do jeito que eu faria? Isso não é respeito ao próximo. Então, eu falei, obrigada. Bem formal, assim. Tira a chance do outro se salvar. Não é? Se a gente fica dizendo para o outro o que fazer, a gente tira a chance do outro descobrir como. Então, a gente que tem que se incomodar. Puxa, eu falei isso, né? Bom, se meu cunhado ligar lá para ele e falar, pô, você não devia ter dito, ele aprendeu, né? Mas se meu cunhado agir naturalmente, tá vendo? Nada a ver. Então, como é que eu vou ficar fazendo previsões, né? Agora eu sou médio de previsões, do que... Não, light. Menos. Eu acho. Então, eu acho que a gente tem que ter critérios para entender que o outro tem critérios de fazer escolhas tão boas como nós. Talvez a gente não tenha isso. Diga aí. Eu entendo. Mas se o outro achar bacana, que pigoem. Mas se o outro disser, olha, eu preferia que você não prevenisse, eu acho que tem que ser respeitado. Eu não sei o que Paulo diz. Paulo é que pigoem. Pode dizer assim, você vai quebrar a cara? Não, mas aí é vingança. Não pode, a gente já estudou esse capítulo. Eu sempre, desde que conheço Paulo, eu falo assim, eu penso assim, e respeito você. Como você pensa. Claro. Mas faça assim. Eu respeito o que você pensa.
É. Não, mas eu acho que isso é bem... é um aprendizado. Eu acho que isso está certo. Claro que a gente prevenir para o outro é legal. Mas eu acho que quando o outro diz, está tudo bem nessa área aqui, eu estou dominando, eu acho que a gente tem que respeitar. De forma nenhuma a gente tem que se sentir, poxa, mas eu só falei por bem e ficar ofendido e milindrado. Não, você está certo. Bacana. Esse ponto está resolvido. E eu achei isso extremamente educativo. Por isso estou mencionando. O que você ia dizer? Desculpa. Pode falar. Não, assim, através dos estudos que eu faço, eu descobri que não julgar era a coisa mais correta que eu já fiz na minha vida. Até mesmo quando uma pessoa que importa demais para mim faz algo que eu desaprovo, eu falo, o que isso vai me... Entendeu? Eu não vou perder meu tempo. Deixa a pessoa se descobrir por si própria. Isso. O respeito ao próximo está inserido no julgar. Aí a pessoa olha Isso é sábio. você é tão gente boa, cara, eu nunca tive problema com você. Você não sabe o que eu penso. Você não sabe o que eu penso, mas tudo bem. É difícil a relação interpessoal, é difícil. Tipo, toda hora é um aprendizado. Às vezes você não sabe como você vai colocar a coisa, a outra pessoa vai levar de um jeito, a outra pessoa vai levar ofensivo. Você nunca sabe, porque cada um tem um nível de evolução diferente. Mas olha como é gostoso relacionar com uma pessoa que, de repente, é easygoing e respeita suas decisões. Isso não quer dizer que ela aprova. Não estou dizendo a sua pessoal. Mas assim, ela não quer dizer que a gente aprova o outro. Mas o que a gente fala também não quer dizer que é a verdade. Pois não. Mas você não está passando por isso agora com o Trump? Com qualquer um que entrar no poder. Uns vão dizer que é bacana, os outros vão dizer que tem concerns. E tudo bem. O que a gente pode fazer? Vamos esperar, vamos orar, vamos ver quais são as melhores decisões e vamos continuar sendo bons cidadãos. Precisamos ser bons cidadãos para contribuirmos com a nossa parte. Pois não? Claro. Totalmente. Mas veja, o corpo de uma autoridade, como, por exemplo, uma chefia de um país, ela é determinante dentro desse macro que se comporta de tal forma. Porque, no final, quem decide não é um presidente. Quem decide é uma massa que vota, que tem um comportamento adequado ou não, de respeitar o outro ou não. Então, é a massa. E nós somos a massa. Né? Nós somos a massa. Eu acho um absurdo quando eu entro no Facebook, eu vejo as pessoas desrespeitando, assim, horrorosamente, coisas assim. Mas é que as pessoas descobriram um jeito fácil de criticar sem ter muito problema. Eu vi um brasileiro falando assim, aquele filho das estrelas, que eu ajudei há 10 anos atrás, que chegou aqui sem roupa, sem sapato, sem comida, sem nada. Deixei na minha casa, sustentei por 2 anos. Hoje está votando Trump. Vou deportar para o Brasil. Então, né? Mas a gente tem dificuldade desse respeito. Respeito da opinião do próximo. E cada um tem uma opinião. Tem uma outra parte que é o cuidar do corpo e do espírito. Então, nós temos uma extrema necessidade de cuidar do corpo. A gente precisa lembrar disso, pois a saúde e a doença, ela influi sobre a alma de maneira totalmente significativa. Olha a qualidade, a gente vai indo bem, vivendo aquelas experiências na vida, coisa e tal. Quando a gente não fica bem, dá uma parada em tudo, né? A gente não tem cabeça para resolver. Então, esse bem-estar de saúde, ele é primordial. Então, é nosso dever no sentido que a gente já reconfigurou, que o Evangelho trouxe. É nosso dever honrar conscientemente essa oportunidade de estarmos encarnados. A gente está ocupando aqui um espaço, a gente está tendo uma chance que a família nos acolheu, né, de estar vivenciando aqui uma oportunidade de reencarnação, e a gente tem que honrar essa oportunidade. Só que para isso a gente tem um elo, é o corpo físico, né? Nós temos o corpo espiritual, mas temos esse elo. Esse elo precisa ser cuidado. Com o conhecimento, como o conhecimento da imortalidade, nós podemos cometer o equívoco de achar que o corpo é só material e o que interessa é o corpo espiritual. Porque muitas vezes a gente pensa, não, mas isso aqui é só uma passagem. É verdade, é uma passagem, mas ela só vai ser de qualidade se a gente estiver bem.
Então, a gente precisa ficar bem, né? Então, o corpo é instrumento do espírito, que deve estar são, disposto e vigoroso para viver da melhor maneira as suas experiências. Então, essa é uma coisa que a gente tem que lembrar quando não dá vontade de ir na academia, né? Ai, meu Deus, é o corpo, espírito. Então, como cumprir esse propósito, né? Que Haroldo fala da tradução da palavra perfeitos como esse propósito, cumprir um propósito, né? Então, a gente deveria, como sugestão, talvez pergunte de fato, né, o que a gente gosta de fazer, o que nós estamos conectados, o que nossas experiências reminiscentes trazem para nós, qual foi o nosso estilo de experiência, o que nos envolveu. Né? Eu estava conversando com o Alex, é um rapaz aqui da mocidade, e ele estava contando para mim de coisas que ele participou, de cuidar de criança quando jovem, coisa e tal, e eu fiquei pensando, olha como o propósito apresenta-se muito cedo para aquela pessoa como um cuidador. Né? Hoje ele é um fisioterapeuta e estava contando que cuida de crianças. Então, eu estava fazendo uma ligação. Como essas experiências vão nos conduzindo para mostrar para que lado da nossa vida, qual é o nosso propósito nessa vida e ao que vamos nos enganjar, que tipo de trabalho. Veja aqui como a gente vive isso. A gente vem em busca, às vezes, de uma religião, de um consolo, de uma melhora de saúde, de uma melhora espiritual. Depois a gente dá aquela sentada na comunidade, sentindo, puxa, gostei, quero ficar. E aí a gente começa o quê? Praticar esse propósito, porque muitos de nós encontram o propósito aqui dentro de manifestarmos as nossas experiências trocando. Um dá aula, o outro trabalha a evangelização, cada um vai fazendo uma coisa e manifestando esse propósito, porque esse propósito é uma autodescoberta que a gente vai descobrindo estando dentro dele. Então, o processo de descoberta do qual é o seu propósito é como uma receita de bolo, onde cada um descobre a parte do processo que mais se identifica. Porque a gente não gosta da mesma coisa, cada um tem uma experiência, cada um traz uma reminiscência da juventude, para quem já tem mais idade, cada um traz a gente chama de dom, né, um estilo, um gosto, uma visão. E a beleza é quando tudo isso junto forma esse grande bolo, né, onde cada um descobre a parte do processo que mais identifica e vai se descobrindo através do processo. Porque a gente vai vendo, a gente entra no propósito, mas a gente vai se descobrindo dentro dele, né? Para mim, nesses 7 anos que eu estou na casa, eu vejo o meu processo de descoberta através da escolha que eu fiz. Então, é uma autodescoberta, você está dentro do processo, trabalhando porque você vai se vendo e vai assimilando o aprendizado que aquela exposição te coloca. Que o centro é apenas um exemplo que eu dei. Você está fazendo isso no teu emprego, você está fazendo isso na tua família, você está fazendo a vida que você vive dentro daquilo que você pratica. Né? Então, as escolhas são inúmeras. Né? O centro foi um exemplo. Então, essa descoberta, ela depende muito da sua percepção de mundo. Daquilo que você acha que o mundo precisa e do que você pode oferecer. Porque, às vezes, a gente ainda não está preparado para oferecer certas coisas. A gente tem potencial, mas, às vezes, a gente ainda não está preparado. Então, essa exposição nos leva a nos prepararmos a fazer essa troca. E ela só vai prover do quê? Da minha experiência de mundo, do que eu entendo, acredito e posso e estou disposto. Né? Isso vai crescendo à medida que a gente vai se expondo. Então, para concluir, descobrir o seu propósito a serviço do mundo é o grande segredo para a autotransformação de nós mesmos. Então, para a gente se transformar, eu acho que é essa troca. A gente doa e a gente aprende, a gente vai devagar se transformando. Muita paz, gente. Boa semana.